Olá, meus irmãos, um bom dia espiritual sob a luz de Jesus. Louvado seja teu nome, Jesus, para sempre seja louvado. Que a tua luz, a tua doce e suave paz permaneça conosco sempre. Continue se estendendo sobre todo o planeta, principalmente atingindo aqueles mais necessitados, os mais carentes. Hoje, 7 de setembro de 2020. Vamos dar continuidade ao estudo do O Livro dos Espíritos, cujo assunto, as várias existências do Espírito. Estamos, assim, iniciando o tópico relativo ideias inatas. Consta no 4º capítulo do 2º livro. Vejamos as questões. O que significa ideias inatas? São ideias que já nascem com os indivíduos. Vejamos a questão 218. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores. O espírito encarnado conserva algum vestígio dos conhecimentos que adquiriu em suas existências anteriores? Resposta: ele possui uma vaga lembrança. É essa lembrança que chamamos de ideias inatas. Ainda na questão 218, temos a seguinte pergunta de Kardec. Sendo assim, a teoria das ideias inatas não é uma fantasia? Resposta: não. Os conhecimentos adquiridos em existências anteriores não se perdem. O espírito, quando se liberta do corpo físico, sempre os recorda. Durante a encarnação, ele pode esquecê-los em parte, momentaneamente, mas a intuição que deles aguarda, ajuda-o em seu adiantamento. Se não fosse assim, o espírito estaria sempre recomeçando. A cada nova existência, o espírito tem como ponto de partida aquele em que se encontra na existência anterior. Ainda na questão 218, Kardec fez a seguinte pergunta. Então deve existir uma grande ligação entre as duas existências consecutivas? Resposta: essa ligação nem sempre é tão grande quanto os homens imaginam. Porque, em geral, as posições que o espírito ocupa são muito diferentes. Sem contar que no intervalo entre uma encarnação e outra, ele pode ter progredido bastante, conforme a questão 216 que já vimos. Questão 219. Pergunta de Kardec. Qual é a origem das faculdades extraordinárias daqueles que, mesmo sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como as línguas, os cálculos, etc. Resposta: lembrança do passado. Progresso anterior realizado pelo espírito, mas de que ele mesmo não tem consciência. Se não fosse assim, de onde viriam esses conhecimentos? O corpo muda, mas o espírito, não embora
troque de roupa, ou melhor, de corpo físico, a cada encarnação. Questão 220. Pergunta de Kardec. Ao mudar de corpo, o espírito pode perder algumas faculdades intelectuais, como o gosto pelas artes, por exemplo. Sim, principalmente se fez mau uso de sua inteligência. Além disso, uma faculdade qualquer pode ficar adormecida durante uma existência inteira, porque o espírito reencarnou para desenvolver outra que não tem relação com aquela. É por isso que a faculdade já adquirida em outra existência permanece em estado latente para ressurgir mais tarde. Vejamos a observação. Todo progresso realizado pelo espírito lhe pertence e ele jamais o perde, pois precisará de todos os conhecimentos, tanto intelectual quanto moral, completamente desenvolvidos para alcançar o estado de espírito puro. Assim, as inúmeras encarnações tornam-se necessárias, porque em cada uma delas o espírito progride em alguma coisa, mesmo que esse progresso seja muito pequeno. Questão 221. Pergunta de Kardec. O sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura devem ser atribuídos a uma lembrança que o homem traz desde quando ainda era selvagem? Resposta: é uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar. Mas o orgulho, muitas vezes, não permite que esse sentimento se manifeste. Ainda na questão 221, Kardec pergunta: certas crenças relativas à doutrina espírita e que se encontram em todos os povos também podem ser creditadas ao sentimento instintivo da existência de Deus e ao pressentimento da vida futura? Resposta dos espíritos: a doutrina espírita é tão antiga quanto o mundo. Eis porque encontramos em toda parte, o que constitui uma prova de que ela é verdadeira. O espírito encarnado conserva a intuição de quando era espírito desencarnado. Por isso possui instintivamente a consciência da existência do mundo invisível. Entretanto, o preconceito, a ignorância e a superstição muitas vezes não permitem que essa consciência se manifeste. Assim, meus irmãos, concluímos esse tópico relativo a ideias inatas e também relativo ao quarto capítulo da segunda parte do livro. Agradecemos a Deus e a espiritualidade amiga que tem nos auxiliado, dando o impulso diariamente nessas manhãs para que possamos entrar nesse aprendizado das questões do Livro dos Espíritos. Que a luz de Jesus continue conosco sempre, se estendendo por todo o planeta, principalmente os mais carentes, os mais necessitados. Agradecemos a presença de todos e que venhamos ter um excelente dia, com muita paz, sob a luz de Jesus. Aguardamos assim
reflexões e ou comentários. Um grande abraço fraterno.